Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Sou o professor Lucas Fonseca, professor de Artes Liberais, Filosofia e Línguas Antigas e Literatura. E no vídeo de hoje eu gostaria de continuar aquele ciclo de vídeos que estamos fazendo dos elementos de Euclides e, sobretudo, do livro 1 dos elementos. Hoje, eu queria que nós nos dedicássemos à proposição 6. A proposição 6, ela é muito interessante e ela tem o seguinte datum e o seguinte dico. Ela diz o seguinte: a 6 diz que se em um triângulo dois ângulos forem iguais entre si, os lados que subtendem os ângulos iguais serão também iguais entre si. É preciso que vocês entendam muito bem o datum antes de continuar. Eu sempre recomendo que, ao ler essa proposição geral, como nós chamamos, vocês escrevam e façam a distinção entre o datum e o dico, o que foi dado e o que foi pedido. Percebam que ele vai falar aqui na proposição 6 de um triângulo. Nós temos um triângulo. Nesse triângulo, dois ângulos vão ser iguais entre si. Esse vai ser o datum. É um triângulo específico, e nesse triângulo, dois ângulos são iguais entre si. Agora, a segunda parte vai ser o dico. Os lados que subtendem os ângulos iguais também serão iguais uns aos outros. Se vocês olharem aqui o desenho que eu estou apresentando para vocês, vocês vão perceber o seguinte. Ele vai falar que nós temos um triângulo ABC, e nós temos dois ângulos, quais sejam CAB e o ângulo ACB, eles são iguais entre si. Esse é o nosso dado. O dico vai ser que os lados que subtendem estes ângulos iguais também serão iguais entre si. Qual é o lado que subtende esses ângulos iguais? É o lado AB e CB. Esses lados vão ser iguais entre si. Ou seja, dada a igualdade de dois ângulos aqui, neste triângulo, os lados que subtendem esses ângulos iguais serão também iguais. E, portanto, vocês vão perceber que ele vai estar nos falando de um triângulo que vai ser no mínimo isósceles, certo? Por que é importante a gente perceber isso? Porque vocês percebem que, então, nós temos uma certa conexão entre a proposição 6 e a proposição 5. Não sei se vocês lembram, mas a proposição 5, ela fala-nos que, caso nós tenhamos um triângulo isósceles, isto é, um triângulo que, na definição de Euclides, tem apenas dois lados iguais, então, os ângulos na base serão iguais e, se estendidas retas, se os lados iguais forem estendidos, os ângulos sob a base também serão iguais, certo? Isso que nós aprendemos na proposição 5. Aqui, o que nós temos são precisamente os ângulos na base iguais. E o que a gente vai provar? Que os lados aqui vão ser iguais, certo? Percebam que na proposição 5 nós temos os lados iguais e vamos provar que os ângulos na base são iguais entre si. Aqui a gente tem a inversão da proposição 5. Aqui a gente tem os ângulos na base iguais, né? E nós vamos ter a afirmação no dico de que esse triângulo ele é isósceles, no mínimo isósceles, né? Nas próximas proposições vocês vão entender o porquê eu estou falando no mínimo isósceles. Quando nós formos discutir essa proposição em aula, vocês vão entender o porquê estamos falando isso, certo? Bem, e como Euclides ele vai resolver isto? O Euclides ele resolve isso da seguinte maneira. Ele vai dizer que nós temos como certo que esses ângulos são iguais, porque isso é o que está no nosso datum. O que nós não temos como certo é que esses lados que subtendem os ângulos iguais serão iguais. O Euclides ele fala o seguinte: vamos supor que esses lados AB e CB não são iguais, mas são diferentes. Se eles são diferentes, a gente vai ter que estabelecer uma hipótese. Um deles vai ser maior. Certo? Então, vamos fazer com que AB seja o lado maior. Esse é o primeiro passo de Euclides. Se AB é o lado maior, então CB vai ser o lado menor. Então, Euclides ele vai fazer o seguinte a partir disso. Ele vai fazer com que nós tenhamos a reta AB maior e CB vai ser a menor. Ele vai fazer com que eu corte da reta maior AB uma reta AD que seja igual à reta menor
CB. E isso nós podemos fazer pela proposição 3. A proposição 3 nos permite, a partir de duas retas desiguais, retirar da reta maior uma reta igual à reta menor. Então, a gente tem a reta AD, que vai ser igual à reta CB, certo? Que é a CB menor. Ah, professor, mas parece que elas são bem iguais. Esqueça que seus olhos assim estão vendo. Eu quis dizer, está querendo que vocês abstraiam um pouco isso, né? Então, vamos supor que AD agora vai ser igual a CB. Como a gente vai agora continuar? O Euclides ele fala que nós vamos ter que unir o ponto C ao ponto D com a reta. Isso eu posso fazer a partir do postulado 1. E é a partir daqui que nós vamos ter todo o nosso argumento. Qual vai ser a proposição fundamental para que nós resolvamos essa proposição? A proposição fundamental vai ser a proposição 4. A proposição 4 é side angle side, ou lado ângulo lado. Como nós vamos fazer isso? Bem, nós vamos perceber que nós vamos ter a consideração de dois triângulos aqui. Nós vamos ter este triângulo aqui e este triângulo aqui. Certo? O Euclides ele vai dizer que nós sabemos que nós temos aqui AC é igual a CA. Ou seja, temos um lado comum entre os dois triângulos. Temos um lado igual a um lado neste triângulo, certo? Então, vamos pintar aqui de uma cor amarela. Certo? Em segundo lugar, o Euclides ele vai comparar outros lados. Ele vai comparar, em primeiro lugar, este lado BC. Ele vai dizer que BC, por sua vez, deixa eu colocar numa cor azul, vai dizer que BC, por sua vez, vai ser igual a AD. Ué, como a gente sabe que BC é igual a AD, a gente sabe que BC é igual a AD porque nós havíamos cortado a reta AB, tínhamos cortado a reta AD, que vai ser igual à reta BC. Então, a gente cortou de AB, a reta maior, a reta AD, que é igual à reta menor, CB, certo? Então, vamos ter uma igualdade aqui, né? A gente vai ter que, vamos ter o lado CB, que vai ser igual a AD. Eu não vou pintar de azul, porque não vai dar certo pintar aqui, não. Tem um pequeno probleminha que a reta AB está unida, então não vai dar para pintar. Mas considere, então, que nós temos AC e CB, dois lados desse triângulo maior, ACB, e temos a reta AC e AD, sendo que AD é igual a CB, também está pintada de azul aqui de alguma maneira, finjam que está pintada aqui, tá bom? Então, o que nós temos? Nós temos dois lados que são iguais a dois lados, respectivamente, certo? Como nós vimos na proposição 4. Ou seja, o lado CB vai ser igual ao lado AD, e o lado AC vai ser igual ao lado CA, porque vai ser o lado comum aqui. Então, nós vamos ter que nós temos dois lados iguais a dois lados, respectivamente, e o que falta? Nós temos o ângulo igual ao ângulo, respectivamente. Então, nós temos que o ângulo B, ou melhor dizendo, DAC, vai ser igual ao ângulo BCA. Como a gente sabe disso? Pelo datum. Isso está dado. A gente não questiona isso, certo? Se isso é verdade, quais são as consequências que a proposição 4 ela nos recorda? Eu disse para que vocês memorizassem bem essas três consequências. É que as bases serão iguais às bases, os triângulos serão iguais aos triângulos e os ângulos restantes serão iguais aos ângulos restantes. Ou seja, vamos considerar esse triângulozinho menor aqui, certo? Ora, se nós temos dois lados iguais a dois lados, respectivamente, e o ângulo, e os ângulos iguais aos ângulos, o ângulo contido pelos lados iguais, respectivamente, igual ao outro ângulo contido pelos lados iguais, respectivamente, a consequência é que a base DC, deste triângulo menor, vai ser igual à base BA desse triângulo maior. Ou seja, as bases serão iguais às bases. Professor, mas não parece que elas são iguais. Tá, mas se o nosso argumento, se a proposição 4 é verdadeira, isso tem que ser verdadeiro. DC tem que ser igual a BA. A base será igual à base.
A segunda conclusão da proposição 4 é que os triângulos são iguais aos triângulos. E aqui já se encontra o grande problema. Por quê? Porque ele vai acabar dizendo que, pela proposição 4, o triângulo DAC vai ter que ser igual ao triângulo BAC. Certo? Isso daqui já é problemático. O terceiro dico da proposição 4 diria que os ângulos restantes seriam iguais aos ângulos restantes. Tudo bem. O que nós vamos precisar aqui, o que vai ser mais importante aqui, não é nem dizer que a base é igual à base, e nem que os ângulos restantes são iguais aos ângulos restantes. Mas a parte mais importante do dico da proposição 4 para a proposição 6 é quando ele diz que os triângulos serão iguais aos triângulos. Ou seja, ele vai dizer que o triângulo DCA é igual ao triângulo BAC. E aqui a gente chega a um absurdo. Por isso que o método, essa proposição, Euclides ele resolve por meio do recurso de ad absurdum. Por quê? Porque vocês percebem que DCA, esse triângulo menor, é uma parte do triângulo maior BCA? Ora, nós sabemos pela noção comum 5 que a parte é menor do que o todo. Mas aqui a gente chega à conclusão absurda de que a parte DCA, o triângulo DCA, a parte é igual ao todo BAC ou BCA. Ou seja, nós chegaremos à conclusão absurda de que a parte é igual ao todo. Como nós chegamos a essa conclusão absurda? Nós chegamos à conclusão absurda supondo que BC não é igual a BA. Ou seja, o Euclides ele chega à conclusão de que, caso BC e BA não sejam iguais entre si, então a consequência que nós teremos é o absurdo de que a parte terá que ser igual ao todo. Portanto, a única possibilidade de que esses ângulos eles sejam iguais e que não se contradigam, também a verdade da noção comum 5, que diz que a parte é menor do que o todo, é caso BA e BC sejam iguais. Então, percebam que nós tínhamos como datum os ângulos serem iguais, certo? E o dico era provar que os lados também eram iguais. O que a gente fez? A gente supôs uma hipótese na qual os lados BA e BC não fossem iguais, mas sim BA fosse maior do que BC. E quando nós tomamos essa hipótese e levamos essa hipótese a sério, nós percebemos que, se essa hipótese for levada até suas últimas consequências, nós chegaremos ao absurdo de negar a noção comum 5 de que a parte é menor do que o todo. Portanto, não é possível que esses lados BA e BC eles sejam diferentes caso os ângulos que são subentendidos por esses lados eles sejam iguais. Portanto, esses lados necessariamente serão iguais. BA é igual a BC, portanto. Quod erat demonstrandum. O que era para ser demonstrado, foi demonstrado. Isto é, caso nós tenhamos em um triângulo dois ângulos iguais entre si, os lados que subtendem estes ângulos iguais também serão iguais. Portanto, BA necessariamente vai ter que ser igual a BC. Então, espero que tenha sido útil essa proposição. É uma proposição bem interessante e vocês devem olhar para essa proposição em relação à proposição 5. E saber que vocês só vão compreender essa proposição com mais perfeição se vocês memorizarem a proposição 4. Certo? A proposição 4 é muito importante para resolver essa proposição. Então, espero que tenha sido útil este vídeo e até a próxima.